Senhor Jesus Cristo. Tô aqui com Baruque, né? Fazendo um card aí, fazendo uma caminhada com ele. E Deus me trouxe à memória que as escrituras dizem que há um anjo do Senhor que se acampa ao redor daquele que o teme e os livra. Às vezes eu tô correndo, o mesmo caminhando, né? E eu fico às vezes imaginando se Deus não livrasse, poderia ser atropelado, né? Às vezes eu tô correndo assim, fico imaginando assim, alguém perdeu o controle do carro, né? Às vezes é descida quando eu tô correndo e algum caminhão perdeu o freio, alguma coisa assim, né? Porque já tem notícias, né? Infelizmente, né? Teve uma notícia de um casal, até mais idoso parece, no Lago Sul. E parece que a pessoa perdeu o controle do veículo e atropelou o casal fazendo uma caminhada, né? Então quem livra de todo mal é o Senhor Deus. A Bíblia fala que o Senhor tem milhares de anjos, milhares e milhares de anjos. Só um anjo do Senhor, em uma certa feita, matou 185 mil soldados que o teme e os livra. Esse anjo, ele pode ter autoridade sobre outros anjos, porque a Bíblia fala que ele está ao redor protegendo os que temem o Senhor, que tem respeito por Deus, que tem reverência por Deus, que tem obediência pela sua palavra. E você ouviu uma pregação de uma pessoa, entre aspas, famosa no meio evangélico, onde um chefe de terreiro de macumba fala que vai estar tocando, vai ter 600 terreiros tocando, invocando as entidades para guardar ele. E ele vê isso como uma coisa boa. E pregar que se a igreja não se levanta, se os pastores não se levantam para atender suas necessidades pessoais, que ele falou que era até uma questão do partido dele, passando muita dificuldade, enfim, que Deus levantava até os demônios para guardar. E eu fico meditando, e esse anjo do Senhor acampado, e esses milhares de anjos acampados diante daqueles que temem a Deus, como é que eles ficam, irmão? Então fica ali os anjos do Senhor e os anjos de Satanás, outra entidade, outro espírito que não seja os anjos do Senhor, tudo junto ali guardando aquela pessoa. Essa Bíblia fala que a luz não tem comunhão com as trevas. Que concordância há entre Cristo e Baal? Que comunhão tem a doutrina de Cristo com qualquer outra doutrina, irmão? De qualquer outra religião, que comunhão tem? Porque
a doutrina de Cristo, ela é dada pelo Espírito Santo que o Senhor enviou. Nas Escrituras dizem que o Espírito Santo, ele vem ensinar sobre Cristo. Ele não vem ensinar sobre nenhum outro intercessor ou mediador. Ele vem ensinar sobre Cristo. Ele vem ensinar sobre o reino e sobre a justiça de Deus. Ele vem ensinar sobre o arrependimento. Ele vem ensinar sobre a confissão. Ele vem ensinar sobre a conversão. E tudo mais nessa linha de ensinamentos. Qualquer outro ensinamento que não traz a convicção de Cristo como único Senhor e Salvador da alma, as Escrituras tratam como espíritos enganadores, doutrinas de demônios ou doutrinas de homem. Pode ter aparência de piedade no comer, no vestir, seja o que for, mas se não leva a pessoa da convicção de Cristo como Filho de Deus para a salvação da alma, conforme as Escrituras, a Bíblia, é doutrina mentirosa, é doutrina de engano, que está conduzindo tanto quem prega como quem aprende essas doutrinas, quem ensina como quem aprende, quem ouve, quem dá crédito, à perdição eterna. A Bíblia fala que Deus é santo, então santidade é separação de qualquer ensinamento que te afasta de Cristo como único Senhor e Salvador. Quanto mais você conhece a doutrina de Cristo, mais gera convicção no seu coração e na sua mente. A santidade que agrada a Deus. A aparência que agrada a Deus, não homem, não religião alguma. Às vezes a pessoa tem uma aparência de uma religião, a pessoa fala, você é diferente, mas não no contexto de ter amizade com Deus. Diferente em relação de uma religião a outra. A pessoa reconhece aquela pessoa não é por causa de Cristo como o único Senhor e Salvador da alma. Ela reconhece aquela pessoa como de uma religião. Aquilo ali não leva a comunhão com Deus. Aquilo ali não leva a comunhão com Cristo. É uma aparência. É o convívio com aquela pessoa que leva a convicção se tem Cristo como único Senhor e Salvador, não. A pessoa dizer que para você oprimir os demônios, oprimir Satanás, você tem que fazer uma macarronada e se entupir de macarrão. E as pessoas pulando, festejando uma mensagem dessa, como traz conhecimento nenhum de Deus, traz conhecimento nenhum de Cristo, nenhum de salvação. Não traz vitória nenhuma contra as trevas, contra o pecado. E multidões seguindo esses pregadores, multidões inteiras seguindo essas mensagens. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, ele diz que nós deveríamos examinar as Escrituras, porque delas testificam do Senhor, do seu plano de redenção, do seu plano de salvação para a alma humana. E a gente tem uma geração inteira assim, irmãos, de pessoas fermentadas, pessoas transmitindo um falso consolo, transmitindo uma falsa comunhão com Deus, transmitindo uma falsa amizade com Deus, uma falsa salvação. Pessoas indo para o inferno congregando,
dentro das denominações, dentro da religião. E parece que as pessoas elas não têm interesse, irmão, de conhecer Cristo como único Senhor e Salvador das suas almas. Não tem interesse até o dia que está aqui, porque o dia que morrer, o dia que partir para a eternidade, aí vai ter interesse. Mas aí já vai ter sido tarde demais, o tempo já passou. O tempo passa e não volta mais. Seu tempo de 10 anos, seu tempo de 20, de 30, de 40, de 50, passa. E passa rápido, irmãos. E passa ligeiro. Agora a eternidade nunca passará, irmão. O para sempre nunca passará. O futuro de todos nós é a eternidade. Com Cristo ou sem Cristo. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus chegou num cemitério, lá tinha um homem que ele estava possesso por legiões de demônios. A Bíblia diz que quando aqueles demônios naquele homem viram Cristo, eles já se prostraram. E tem um contexto que fala que já o adorou. Esse adorar aí é reconhecendo ele como autoridade. É reconhecendo ele como filho de Deus. Porque os demônios reconheceram Cristo como filho de Deus. Eles temeram ainda. Eles temeram ali. Eles falaram que já veio trazer o juízo. E olha que eles sabiam que ainda não era o tempo do juízo. Mesmo sabendo que não era o tempo do juízo, eles temeram. Até os demônios, eles temem a Deus pelo dia do juízo, que eles serão lançados no lago de fogo. Os demônios, eles têm noção das coisas que ainda vão acontecer pela própria Escritura. Não porque eles são oniscientes, mas os próprios demônios creem nas Escrituras. É porque Cristo não morreu por eles. Porque eu acredito que se Cristo tivesse morrido por eles, eles se arrependeriam e se converteriam. Então Cristo morreu pelo homem. A Bíblia diz que o evangelho que foi rejeitado pela boca dos profetas já tem juízo, e um juízo pesado. Muito mais será pesado os que rejeitarem o Filho de Deus. Se a mensagem pelos anjos rejeitada já teve o seu castigo pelos profetas, o que será do dono dos profetas, o dono dos anjos e os que rejeitam a própria mensagem vinda na forma de um homem, vinda em carne e sangue? Então, se Deus não deu oportunidade em Cristo para anjo, e muitos desses anjos caídos gostariam de ter essa oportunidade, mas não vão ter, imagina aqueles que têm e simplesmente negam, não aceitam. Então essas mensagens que algumas pessoas você tem ouvido em congregações, em YouTube, no Face, passagens bíblicas, pensamento positivo, doutrina humanista, né? Como se nós fôssemos o centro das atenções, nós, o homem, como se o homem fosse o seu próprio Deus, né? Como se o homem em si mesmo pudesse direcionar o seu próprio futuro, como se ele pudesse viver eternamente, ser salvo, sem Deus, sem Cristo, né? Mensagens que colocam todo mundo como digno das promessas de Deus e não trazem que a dignidade de receber as promessas de salvação eterna estão em Cristo, é para os que creem em Cristo, que tem Cristo como único Senhor e Salvador
Mas eles colocam como se fosse para todos. Para todos são os que se arrependem, os que confessam e se convertem a Cristo, aos seus ensinamentos, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças. A pessoa que é inspirada pela vida eterna, não inspirada por coisas passageiras que estão passando, que o ladrão pode roubar, né? Mas uma salvação que o ladrão não pode roubar. Isto é, se for fiel. Porque a Bíblia diz que guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Mas Paulo, quando o apóstolo Paulo, São Paulo, estava para partir, estava chegando o momento da sua partida aqui, ele falou que estava confiando naquele que é fiel para guardar o seu depósito. Porque Paulo ajuntou tesouro no céu. Ele ajuntou riquezas no céu. Quando fala juntar tesouros no céu que o ladrão não pode roubar, é a pessoa ser fiel até o fim. Quando ela partir, ela vai receber o seu depósito. Ela vai receber a sua recompensa. E os que estiverem lá e receberem a sua recompensa, lá não pode ser roubado. Lá não pode ser saqueado. As riquezas lá não podem ser destruídas, porque elas são eternas. São tesouros eternos. São grandezas eternas, que nunca passará. Porque o Pai da eternidade, Ele construiu uma eternidade, tanto de salvação, de alegria, como de perdição e de tristeza. Cabe agora a você decidir no seu coração aonde você quer passar a sua eternidade. Se você quer passar a sua eternidade com Deus, ou se você quer passar a sua eternidade sem Deus. Com Deus é com Cristo, como único Senhor e Salvador da sua alma. Sem Deus é sem Cristo. E essa decisão é pessoal, exclusivamente sua e de mais ninguém. A paz do Senhor Jesus e boa meditação das coisas do alto.